Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pense Mais, o lugar onde eu e você podemos pensar mais sobre os diversos aspectos importantes para a nossa sociedade. Aqui do meu lado sempre ele, meu amigo e mestre, o nosso mestre, o São Tomás de Aquino de Jurujuba, professor Robson. Salve, salve galera, salve, salve pessoal. Tô aqui animado pro Pense Mais de hoje, porque vamos falar um pouco de educação. Vocês sabem que é um tema que eu adoro falar e tô aqui do lado do CR7 da produtividade, o goleador, o artilheiro da produção da administração de empresas. Fala aí, Felipe. Mestre, se hoje o papo sobre educação te encanta, me encanta também porque a gente vai falar de gestão nas escolas. A gente vai falar de liderança, a gente vai falar sobre alguns aspectos que até hoje para o mercado são espinhosos a nível de mercado educacional. Então isso me chama muita atenção. A gente tem uma convidada aqui hoje que é especialista nisso tudo, fera, e que está aqui para bater um papo com a gente, para desvendar todos esses mistérios, para apresentar novos conceitos, para fortalecer um nicho que tanto precisa de profissionalização. A verdade é essa. Temos aqui hoje a Alessandra Durão, professora formada pela UFRJ, empreendedora, palestrante, consultora, especialista na área comercial educacional para escolas. Opa! Alê, seja muito bem-vinda. Obrigado. Gente. Obrigada. Um prazer te receber aqui. Vamos bater um papo bem descontraído, bem leve, mas com bastante conteúdo de qualidade para a nossa audiência. Bora. Então, Alê, começa falando um pouquinho da tua trajetória pra gente, de como você caiu nesse mundo que encanta muitas pessoas, né, que é o mundo da educação. Então, conta um pouquinho da sua história, de quem era ali lá no início e por que a educação chamou tanta atenção e você mergulhou nesse mundo. Eu sou filha de professora, então, ex-atleta. Boa. Eu acho que essas duas vertentes somaram muito para eu escolher ser professora. E vivi numa escola em que fomentava a parte social, a parte de liderança, de atleta também. Então, escolho ser professora de educação física, me formo pelo UFRJ e começo a dar aula, coordenar escolas. E o professor de educação física, ele tem muita relíquia, ele pode coordenar muitos projetos. E assim eu comecei a coordenar projetos que tinham relação com a minha disciplina e outros que não tinham tanta relação com a minha disciplina, que eram projetos um pouco maiores. Eu trabalhava em escolas e também trabalhava em academias. E também trabalhava em hotéis. E aí, com essa experimentação de vida, eu comecei a precisar me aprimorar diante dos projetos que as empresas estavam me dando. Então, às vezes, eu coordenava festa junina para 3.000 pessoas, sendo que eu coordenava a festa inteira. Aí surgia uma colônia de férias que davam 250 crianças. Aí eu precisei entender de gestão de caixa, de marketing, de processo de seleção, de contratação, de treinamento. E eu tive um chefe muito legal na academia Tio Sam Cambuinhas, o Toninho, que ele falava assim: Alessandra, você é muito boa em projetos, mas você não me dá dinheiro. Eita. Porque você faz aquele projeto maravilhoso. Não pensa em custos, porque amava trabalhar, né? Fazia tudo por amor, muito amor. Porque é até um pouco do nosso papo hoje, né? O professor, o educador, ele tem tanto tesão, tanto amor naquilo que ele faz, que eu não pensava em dinheiro, sabe? Me chama para trabalhar. Quantas vezes já abri escola às 5 da manhã, porque o projeto na praia, isso, aquilo, outro. E eu não tava nem aí para dinheiro. Porque eu acho até se o professor hoje fosse pensar nisso, ele não seria professor. Ele ganha dinheiro sim, mas ele não ganha em escala, ele ganha dinheiro fruto do trabalho dele, dependendo da escola em que ele trabalhe. Então, A princípio não é a melhor profissão para se ganhar dinheiro de verdade, né? Eu não sei o que é ganhar dinheiro para vocês. Tem professor que sim, tem um salário muito bom dentro de uma curva salarial Brasil. Só que a profissão em si é uma profissão que está precisando ser olhada com mais carinho, né? Perfeito. Nos dias atuais que isso acontece. Então, dentro de uma perspectiva salarial, dependendo de onde você trabalha, não, você não ganha dinheiro, não. Porque a hora-aula é muito baixa. E não é escalável, né? E não é escalável.
A não ser que a gente migre para online, mas isso é um outro podcast. Isso é um outro assunto. Isso é um outro assunto. A escala de verdade que o digital trouxe, para quem é professor, sobretudo, mudou um pouquinho essa perspectiva, mas de fato, no ambiente escolar, a gente ainda tem essa barreira. E é de fato um outro podcast. Quem sabe outro podcast, já não vem para outro. E aí, nessa trajetória desses projetos grandes, eu virei empresária, porque não podia mais receber por RPA. Eu recebia por RPA as prestações de serviço. E eu abro meu CNPJ, o primeiro CNPJ que eu abro é o da Alegra, que é a minha empresa de entretenimento infantil, onde eu presto serviço. Conhece? Presta serviço para hotéis, corporativo, colônia de férias, então já brincou com a gente. Eu comecei a prestar serviços no meio de projetos de entretenimento. Quando a minha equipe começa a ganhar corpo, eu percebo que preciso começar a estudar sobre comportamento humano, especializações, MBAs. Então, começo a estudar para levar mais portfólio para a minha equipe. Eu vendo serviço. E aí eu abro uma outra empresa, que é de treinamento e consultoria. Hoje, eu faço turismo, especificamente para escolas. A gente faz atividades esportivas com ginástica artística, entretenimento infantil, projetos, qualquer um da escola. A escola quer fazer a festa da família, a gente monta o projeto inteiro. Um acampamento, a gente monta o projeto inteiro. E aí agora, nesses últimos 4 anos... por um acaso, dentro dessa minha veia de tocar projetos, de fazer gestão de projetos, eu comecei a tocar projetos específicos em captação de alunos novos. E eu acho que foi legal porque eu tenho uma veia pedagógica, porque da licenciatura eu vim, e a veia empresarial, porque precisei entender deste conteúdo. Então, eu consigo passar os conteúdos de uma forma... fluida, orgânica, sem uma agressividade corporativa, porque eu sei que assusta quando alguma escola precisa pensar em vender educação. Ainda tem muito preconceito com essa fala no mercado educacional, Alessandra? E por que você... Se tem, por que você acha que tem? Que a escola virou empresa? Que oferecer seu produto é feio, é sujo. Sim, existe. Se posso dizer, de 97% das escolas que eu conheço, ainda existe um preconceito nessa fala de que escola é empresa. Entendi. E por que você acha que existe isso? Escola, ser empresa é desde sempre. Se você pegar o conceito empresarial, se você tem uma equipe, matéria-prima, serviço, visa lucro ou não, mas tem uma folha, isso já é uma empresa funcionando, é uma ideia, né? Um empreendedor idealizou, planejou, executou a ideia. Esse é o simples conceito de ser uma empresa. Mas quando você pega escola, ninguém fala assim, aquela lanchonete virou uma empresa, né? Mas escola... Aquela lanchonete no lucro. Ai, que coisa suja. Não, tem que dar lucro. Exato. Eu acho que é onde está a confusão. Dos anos 70 e 80 para cá, as escolas começaram a adotar um pouco essa nomenclatura e ficaram mais empresariais e menos amadoras. E amador é o sentido de amar o que faz. Se você pegar conceito de amadorismo, é amar o que faz. Exatamente o que eu falei como eu comecei. O dono de escola, que era professor, sonhou em ter sua própria escola, seus próprios anseios ali atendidos, ele abre uma escola e faz porque ele ama. Ele não visa o capital final. Quando existe esse preconceito, na minha percepção, é que você coloca o capital acima do produto final. E o produto final é uma pessoa em construção. Educação, lá atrás, foi criada no sistema burguês, no sistema de produção industrial. A escola, 200 anos atrás, é criada para isso. E aí parece que a gente rodou a história e caiu no mesmo buraco, será? Ou na mesma armadilha, que é criar um aluno para tirar uma nota boa e passar no Enem. Então, lá atrás eu crio a escola para isso e agora isso também? Não, a gente cria um aluno para ele se desenvolver, para ele contestar o mundo, para ele ter um senso crítico. E como é que vende isso? Isso é tangibilizado como? Pela prova, pela não prova? Aí eu acho que entra um pouco da confusão e quando as grandes empresas que compram uma escola esquecem do propósito de uma escola existir e coloca o lucro acima do ensino.
Então, enxugam demais custos, enxugam demais equipe, não olham para o setor pedagógico com o carinho que deveria. Então, nesse sentido, eu acho que fica esse adjetivo virou empresa pesado. Só que todas as empresas, às vezes, agem dessa forma e agem de forma errada e não são empresas que se sustentam por muito tempo. É interessante ouvir isso. Que também, quando uma escola vira empresa, ela olha para o professor que faz hora extra e às vezes não compensa em banco de horas ou às vezes não é remunerado. Porque tem escola que virou empresa, mas ainda faz no amor com a equipe, entende? Ainda sobrecarrega a equipe de uma forma. Eu vejo escolas virando empresas mais preocupadas ainda em entregar um trabalho de qualidade, mas sem cortar a impressão, sem cortar não sei quantos eventos, sem cortar não sei quantas pessoas da equipe. Então, acho que é aí que está o problema. E a mão de obra do professor é uma mão de obra bem específica, né? É muito qualificada, deve ser qualificada. E é o tipo de profissão, de jornada de trabalho, que não acaba na sala de aula. O professor ele precisa estar continuamente se formando, se atualizando, ele precisa corrigir prova em casa, ele precisa preparar uma aula. Exato. Não é esse o problema, Alessandro? Eu sou professor, nem falei, mas... quando você tem duas lojas de açaí no mesmo quarteirão, o que tem o melhor chefe vence. Porque o melhor chefe vai fazer o melhor açaí, vai ter mais ideias. Quando você tem duas escolas concorrendo, e uma delas cai nessa armadilha que você falou, em que quem comprou só quer saber do lucro e exige do seu profissional o amadorismo, o que acontece é que o melhor professor não vai ficar ali, ele vai para onde paga mais. E vai colocar aquela lojinha em risco, vai colocar em risco o negócio da escola. Não está acontecendo isso no Brasil, em certa medida? O que você tem visto? Eu não tenho... Eu fui claro para você? Você falou alguns assuntos aqui bem pertinentes. O primeiro da loja de açaí, a que vende o melhor açaí. E se perde aquele cara que está fazendo o melhor açaí, de repente impacta no negócio. Mas se o dono do negócio tem a receita do açaí, ele consegue contratar uma outra pessoa e treinar essa pessoa para fazer aquele açaí, ele vai conseguir entregar um açaí de qualidade. Esse é um pensamento. Eu não penso assim. Na minha empresa, eu não penso assim. Eu tenho várias pessoas comigo há 12, 14, 15 anos. E hoje eu remunero essas pessoas, acredito eu que bem, se vocês estão me assistindo, finge, mente, manda que eu tô aqui. Escreve aqui no comentário. Eu tô falando a verdade. Porque, para mim, a força de uma mão de obra qualificada... Mas você não percebe? Vale muito. Mas eu percebo que algumas escolas estão escolhendo contratar profissionais mais novos no mercado dentro dessa proposta, né? Dentro de um macro. O nosso DNA é o que vende, o nosso projeto político-pedagógico é o que vende. Você dá aula para 4 turmas. Então, o impacto de um professor sair de sala de aula dentro de um mercado que está olhando amplitude, talvez não tenha o peso que eu, você e você acreditamos que tenha. Fui clara? Sim, a nível de mercado que você está falando. A nível de mercado. De não estou dizendo que eu concordo com isso. Porque, por exemplo, você no ensino médio, numa educação infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2, com professores bons, muito bons, você consegue tocar projetos, você consegue mostrar... na mostra cultural da escola, o diferencial. Meu filho agora mesmo mudou de escola e ele chegava em casa contando as aulas que ele tinha dos professores. E eu me encantava com isso. Como um professor, ele pode impactar na fidelização dos alunos também. Claro. Só que esse é um pensamento que quem estuda muito de gestão de pessoas vai entender. Quem não tem essa percepção de gestão de gente vai entender que você precisa de alguém para dar aula e não para dar aquela aula. Porque entende a escola como um ecossistema e não como apenas pessoas que entregam um pedagógico. E aí entra de novo, escola não é só pedagógico? Não. Não é, né? Infelizmente ou felizmente é assim, deve ser assim. Infelizmente. Né? Não é só o pedagógico. É muito do pedagógico, mas que família hoje entende de pedagógico? Difícil. É difícil. A verdade é que... A pessoa tem noção do que ela quer ali na educação infantil, ela tem noção. Mas ela não vai buscar a aula de geografia e de português mais incrível do planeta. Ela vai buscar o resultado final.
É verdade. É isso que a gente tem visto. E o resultado final se consegue com professores. É isso que a gente tem visto. Olha como é que as histórias se contradizem, entende? E o resultado final é daqui a 4, 5, 6, 8 anos. São 12 anos o Ninguém ciclo de sabe escolaridade. exatamente se isso que está sendo feito agora no Fundo 1 vai se reverter num bom resultado Exatamente. na frente. Ninguém sabe. E como é que se mensura isso também? Pois é, eu sou Bom, eu sou um cara que não gosto muito da pedagocracia. Eu não gosto muito dessa ideia, sabe? Que a pedagogia deve comandar todas as partes da minha vida. Tem áreas da minha vida que eu quero que ninguém... Eu não quero nenhum método. Eu quero ficar com meu filho brincando com ele. Entende? Então essa ideia de que eu tenho que fazer uma coisa porque daqui a 20 anos meu filho vai fazer vestibular, eu não tô nem aí se ele vai fazer vestibular. Sabe nem se vai ter, né? Exato. Podem existir outros caminhos também para a vida dele. Mas agora é o que vende. Quem empreende... sim, esse é outro assunto, Mas quem empreende sabe, né? Quantas pessoas aí são pessoas de sucesso e não tiveram um currículo pedagógico brilhante no Fundo 1, Fundo 2? Exato. Porque... Né? Bom, mas Mas é são outro assunto. poucas as pessoas que Sim, pensam sim. assim e compram uma escola que venda isso. Mas uma coisa eu acho que a gente tem que separar duas coisas. Né? Isso. Uma coisa é a escola que entende o jogo e joga o jogo. E dentro desse Por jogo... que isso precisa ser um jogo? Jogo que eu digo linguagem de mercado. Como o mercado funciona e se adequa ao mercado e age de acordo com o mercado. Uhum. E dentro desse agir de acordo com o mercado, ela consegue fazer com que a parte pedagógica seja atendida e a parte econômica financeira dela também seja atendida. Me parece não é assim, né? Que isso exige mais esforço, que isso exige profissionalismo, que isso exige capacitação, que isso exige mais recurso financeiro também. Agora, o grande problema, Alessandra, e aí você pode me corrigir, me parece que existem escolas que ainda teimam em não querer jogar o jogo, não querer entrar na lógica do mercado. Em que sentido que você está falando isso, Felipe? De que elas precisam ganhar dinheiro para subsistir. Se formar para isso, investir nisso. O que você acha disso? Nisso que seria? Na formação, na capacitação para atender as necessidades econômicas do negócio. Sim. Ainda tratam de forma amadora, é isso que você está dizendo? Exato. A gente ainda tem conversas onde que o dono da escola não sabe o que é lead. Pois é. Não sabe o que é um setor de captação. Isso. Não quer um setor de captação. Exato. Vamos falar aqui agora desse setor em específico. Diz que campanha de marketing não funciona quando não entendeu ainda que a campanha de marketing é que está ineficiente. Não entende ainda. E quando eu digo não entende, é porque as pessoas estão se ambientando com esse novo cenário. Com essa mudança de mercado. O que é uma objeção de cliente? Objeção de cliente é porque não comprou a sua escola, porque não quis vir estudar aqui. Fez a visita. Você já mandou uma mensagem? Não vou mandar mensagem. Se quiser fechar aqui com a gente, vai fecha fechar. Aqui e tal. Eu vou ficar insistindo, eu não quero fazer isso, eu vou ser chato. Mas por que vai ser chato? Às vezes essa família ainda está com alguma dúvida. É claro que tem linguagens que sim, eu não gosto, não corroboro. É quando o marketing é excessivo, quando dou desconto acima de tudo. Aí você entra na guerra do preço e não da diferenciação. Guerra do preço, o seu único diferencial é o preço. Cliente que está te buscando é porque é mais barato, não é porque você entrega X, Y, Z. E é perigosíssimo a guerra do preço. Muito. Que o vai abaixar, você vai abaixar. Você só consegue brigar com isso. Você não consegue brigar pelos diferenciais, entende? Fato de o preço e o valor, né? Diferente. Sim. Eu estudei no São Bento durante algum tempo, na faculdade lá. E pra mim era incrível, porque na época, eu tô falando de 97, 98, era, sei lá, R$6.000 a mensalidade do São Bento. E os professores lá, Alessandro, só davam aula lá. Porque eles eram tão bem remunerados que eles precisavam trabalhar em outro lugar. Então eles iam ao teatro municipal, eles iam ao cinema, compravam os livros mais importantes das suas áreas, preparavam boas aulas e estavam aptos a trabalhar no São Bento. Entende? Então, na verdade, havia uma concorrência, uma fila para entrar no São Bento, de pais. Existe isso no passado, as grandes escolas. Você entende? Quando você trabalhava em uma escola X, Y, Z, isso já somava muito para o seu currículo, né? É isso, quer dizer, na verdade não é briga, não é luta de quem paga, quem cobra mais barato.
É do quanto você entrega, você vai criar uma fila de espera na porta. Ainda Sim. pode ser assim, não pode? Ainda pode ser assim. Só que para isso você precisa entender de gestão de negócio. Você precisa de novo olhar para o seu DNA, que algumas escolas estão olhando tanto para fora. Aí vê que uma escola fez um portas abertas, vou fazer um portas abertas. Aí vê que a escola fez um dia livre, vou fazer. Você começa a fazer o que o outro está fazendo e esquece de olhar para o teu DNA, entregar exatamente o que só você sabe fazer. E tem uma questão que às vezes a gente acha que está fazendo diferente, mas não está fazendo diferente. Às vezes a gente acha que está entregando uma coisa uau e não tá, porque toda escola tem biblioteca, toda escola tem sala de informática, toda escola tem laboratório, toda escola tem quadra. E aí quando alguém vai conhecer a tua escola, é assim que você mostra. Aqui é a quadra, aqui é a biblioteca. E aí, como é que o cliente avalia? Pelo aquele breve atendimento, um pouco do projeto pedagógico da escola, que é falado ali, e infraestrutura. Infraestrutura hoje conta muito. Conta muito. Principalmente na hora que o cliente vai pedir desconto. Ele está olhando a infraestrutura. Eu já atendi algumas escolas em que eu fiz o diagnóstico só da visita, né, do cliente. E eu dizia assim, está apresentando a biblioteca? Você já falou que aqui tem 7.000 livros e que os alunos têm aula toda quarta-feira aqui, XPTO disso, e que eles montam um livro no final do ano? Aí você agregou valor. Né? Não é só aqui a minha biblioteca. Nesse sentido, qual você acha que são as principais dores das escolas atualmente? No sentido empresarial. No sentido empresarial. Captação e fidelização de alunos. Por quê? Eu não sei como botar aluno para dentro. Eu sei que eu preciso. E eu não sei como reter o meu aluno. Eu não tenho tangibilizado dentro do meu negócio quais são as notas e o que é mais valoroso para o meu cliente, e eu entrego isso a todo momento para ele. Então, vamos dizer que dentro da sua escola os projetos sejam o que as famílias mais amam. Você não sabe disso. Aí você vai lá e reduz os projetos para 4 no ano. Sabe? Tiro no pé, né? É o esporte. Se é o esporte, você vai criar ainda uma teia de propostas envolvendo o esporte. Se é esporte, né? Se é projeto, esportivo, se é reunião das famílias, você vai aumentar o tempo de reunião das famílias. E não cortar. Existem estudos que mostram que a comunidade da sala de aula, o grupo de mães do WhatsApp, tem uma força incrível dentro da escola. Se 3 mães querem mudar de escola, todas as outras mães acompanham. Isso está muito agora. Muito Exato. forte. E aí as escolas estão fazendo o quê? Cortando os projetos, porque cansa, e cansa mesmo, porque dá ainda mais trabalho para o professor, e dá mesmo, e o professor está tendo que dar conta de uma porção de coisa. E aí o coordenador tem que dar conta disso, sendo que os projetos é que fomentam a socialização e a integração dos alunos. Então, não existe tempo para se pensar estrategicamente nas soluções para fidelização e para captação. Reproduz-se modelos que você nem sabe se funcionam. Por exemplo, NPS nas escolas. Quantas fazem? Quantas fazem e provocam soluções? Mas, Alessandro, isso é um perigo fazer NPS. Porque se tiver um resultado negativo, o dono não sabe o que fazer com o resultado negativo. É por isso que eles não fazem, às vezes, porque tem medo, né? Tem medo do resultado. A gente começa com NPS, algumas escolas ainda não sabem nem o que é. É verdade. Explica um Net pouquinho. Promoter Score. Sim. Você vai fazendo perguntas importantes que você pode elaborar de uma forma simples. Você não precisa contratar essa... Talvez seja isso medo, né? Não sei se é medo ou falta de tempo mesmo, porque não é fácil ter escola. Expertise. Escola, hoje, se você parar para pensar, é o único business que seu cliente fica contigo dos 12 aos 16 anos, visitando você todos os dias, ficando de 5 a 12 horas por dia com você. Além de você atender o seu cliente principal, você atende a família desse cliente e a comunidade da família desse cliente. Então, é família, é babá, é motorista, é padrasto. É muita gente por muito tempo que você atende. Então, a possibilidade de ter problema num organismo tão vivo é muito alta. Academia, você fica 2 horas. Hospital, você toma alta. De alguma forma, você vai sair desse hospital. Prisão, até da prisão, gente. Meu Deus, ela pensou nisso. Até na prisão, é verdade.
É verdade. Tem um máximo aí de anos, né? Tem um máximo de anos, que é Progressão bem de menos pena. do que o de uma escola, mas você lida com uma pessoa ali só. Exato, exato. Tá certo. É um Não, negócio incrível. muito difícil de Não- tocar. Mas, Então eu não Alessandra, culpabilizo donos de escola, é. não me solidarizo com isso. Mas aí tem um problema que você já apontou aqui. Nós temos uma necessidade de pessoas competentes, mas ainda falta saber como contratá-las. Porque esse pessoal que está em torno da escola, para fazer tudo isso, atender qualitativamente, normalmente são pessoas da pedagogia, né? Professores que não estão ambientadas nesse ambiente. Como faz para contratar uma equipe assim tão Uma equipe capacidade? pedagógica. Deixa eu só complementar ali a resposta do NPS. NPS negativo é relíquia para o dono do negócio. E tem como resolver sim. E você não precisa resolver todas as demandas. Para aquelas que você não consegue, você diz, essas daqui eu vou atender em 2027. Essas daqui em dezembro de 2026. Mas o fato de você dar uma satisfação para o seu cliente, ele já consegue se organizar melhor e falar assim, estão me ouvindo, me deram Sim. valor e vão mudar. Não, isso Agora, é o fato de você não fazer nada pior, né? é pior e você perde o cliente, tá? A sensação que o pai tem de estar sendo escutado, ouvido, né, também é muito importante no NPS. Né? E quando esse cliente ainda tá contando para você o que você tá fazendo de errado, ele tá dizendo, eu tô te dando uma chance, eu quero Fato. ficar aqui ainda. Agora, em relação à contratação de equipe qualificada, eu tenho visto cada vez menos pessoas interessadas em fazer pedagogia, em fazer história, em fazer geografia. Não está sendo uma profissão muito procurada, pelos motivos os quais a gente já sabe. Sim. As condições da sala de aula hoje, e aí isso não envolve as escolas, envolve os alunos, as famílias, a sobrecarga desse professor, desse diretor, que às vezes precisa lidar com situações as quais estão deixando todos adoecidos, né? Então, como vai dar conta disso tudo e ainda mais olhar para o business? É muita coisa para o dono de escola realmente olhar. E é por isso que a gente está lançando esse curso agora, para a gente ter tempo de olhar para cada escola e criar as estratégias de soluções pertinentes. A contratação em si, eu sempre sugiro em fazer em 4 etapas. Contrate ser humano e treine a técnica. Contrata devagar, bem devagar, para você conhecer a pessoa que você está colocando para dentro do seu negócio. E a gente está percebendo muita formação de pedagogos online, o que está trazendo um gap da parte prática. Né? Esse estagiário, ele vem sem a parte prática. Então, ele chega na escola tendo que aprender ainda mais do que ele teria aprendido se ele tivesse numa formação presencial. Às vezes até se assusta também, né? Porque a realidade... E pede para sair, né? da escola é pesada, né? Sim. E aí imagino que isso deva também ter um fator ali de... Você falou uma coisa interessante, do tempo dentro das escolas. Eu acho que faz sentido para todo mundo saber assim, o que acontece, como 80% do tempo nas escolas, o que os gestores estão fazendo, o que os professores estão fazendo, o que acontece em 80% do tempo nas escolas, assim? Acontecem pormenores durante o dia a dia que esse coordenador pedagógico e às vezes até o diretor da escola é envolvido. Porque a escola entendeu, num passado, que um coordenador pedagógico daria conta de pai e mãe, da criança, do professor, do estagiário, dos horários, do teatro que vai visitar a escola, da festa junina que está chegando, da criança que tem uma necessidade especial e precisa ser vista de uma outra forma, das reuniões com os psicólogos das crianças, do lanche que não está sendo servido direito. Então, hoje, o coordenador pedagógico, no chute, deve ter umas 18 funções. Aqui eu já citei 12. E ele não dá conta desse universo inteiro. É muita coisa para se resolver. Dentro desse nicho que a gente está falando, o que ele está fazendo 80% do tempo? É alguém que foi lá e bateu, o fulano hoje está com febre, hein? Olha, a ciclana hoje não vai vir. Urgência. Olha, a família Apagando do fulano incêndios. de tal acabou de chegar. A reunião que ia durar 1 hora, durou 1h40, porque essa família está se separando, ou não sei o quê. Então, não é uma agenda fácil de se ter a gestão. Porque o que você planeja para o dia, às vezes não acontece no dia. Às vezes não Isso é dá muito para bom. fazer.
Isso muito me interessa. Bom Então demais. você tá ali no seu tempo e que você não foi ensinado a dizer não. Ou você não foi ensinada não, isso aí é com o setor X. Delegar. Bom. Porque não tem o setor X. Porque o dono da escola ainda não entendeu a necessidade de pelo menos se ter um auxiliar de coordenação. De ter um setor de socioemocional. Ou de ter uma psicóloga. Diria até que em tempos atuais, algum mecanismo, alguma ferramenta, alguma plataforma que possa filtrar essa demanda também. Por que não? Hoje a gente tem tanta possibilidade Hoje de tá mais atendimento, entendeu? As escolas também têm que encontrar esse tipo de mecanismo, nesse tipo de mecanismo, uma solução para diminuir essa sobrecarga que cai sobre certos Não acho. cargos, não? Não acho. Por exemplo, hoje tem o aplicativo da escola. Muitas escolas estão usando. E aí as queixas das famílias vêm por ali, ou alguma observação ou outra vem por ali. No final do dia, esse coordenador ainda tem que responder, ou durante o dia ele tem que ficar respondendo no aplicativo. Isso se a família não tiver o WhatsApp dele. Entende? Então, se você tá a manhã inteira ocupado e não respondeu o aplicativo, essa família já tá entendendo que você tá atendendo mal. E de fato está. Porque hoje se entende bom atendimento com atendimento rápido. E não necessariamente todo atendimento tem que ser um McDonald's. McDonald's vende fast food, vende comida rápida. Esse é o diferencial do McDonald's. Escola não é fast food. Mas a mãe entende que se você está demorando para responder, é porque você não está ligando para o que ela está dizendo. Eu acho que são dois modos É de ver as muito coisas. complicado, gente. Porque você tem toda a razão. Como eu falei, eu sou favorável à humanização sempre. Minha área é filosofia. Mas tem coisas que não precisam ter. Basta que tenha um WhatsApp com um IA que, ó, vou pegar meu filho mais cedo. Isso é fast food. Então sai um aviso, ó, o fulano da turma tal vai sair mais cedo. É melhor do que... A questão da febre é diferente. Aí tem que falar com a coordenadora ou com a assistente, não importa. Mas tem coisas que ainda são mais fáceis. Que hoje nós temos mais soluções se quisermos implementar de forma séria, Alessandro. Claro, não é pra jogar assim e deixar. Sim. Não, mas se quisermos fazer de forma séria, ó, coisas como vou pegar meu filho mais cedo, basta que tenha um robozinho que atenda, ó, saiu mais cedo, manda mensagem pra fulaninha pra buscar lá na sala na hora cedo. Isso hoje é muito fácil. Isso é fácil de fazer. Mas eu sou favorável, claro. Ah, mas tem coisas que não são assim, eu concordo. Eu prefiro muito mais o chefe do que o fast food, tá? Só pra deixar claro. Só pra deixar claro pra você. E em relação ao tamanho da influência do Isso. gestor no comportamento da equipe. Porque, no final das contas, quando a gente olha para uma escola como um negócio, a gente precisa entender também a importância que tem um bom Isso. gestor para esse ambiente. Como esse profissional hoje, essa pessoa, esse cargo, essa função, pode fazer a diferença no dia a dia das escolas para você hoje? Fala pra gente. Total. A liderança faz total reflexo na equipe, né? A equipe é o reflexo do líder. E isso é uma premissa para qualquer tipo de negócio. A empresa que aperta demais nos custos, a empresa que visa o lucro acima de tudo, de equipe, de cliente, é uma empresa que pode funcionar, mas eu me pergunto por quanto tempo. Porque o turnover dessa empresa vai ser alto, não tem como você fugir disso. De uma liderança que é agressiva, de uma liderança que não é humanizada, ainda mais nos dias atuais e com as leis que estão vindo. Você veja, estão criando leis para que freiem tipos de liderança que são mais chefias do que lideranças. Líder é aquele que inspira, que motiva, que é professor, que é facilitador, que te dá o gás, né, todo dia, que tem o brilho no olho, que faz você querer ser além por si mesmo e não pela empresa. Eu parto dessa premissa. Hoje eu tenho 90 pessoas que trabalham comigo. Não faça por mim, não faça pela empresa, faça por si mesmo. No século XXI, você é a sua própria empresa. Então você se veste melhor por você, você dá uma aula melhor por você, porque você vai sair daqui e vai levar toda a sua reputação contigo. A empresa vai ficar. E eu acho mais digno, sabe, para quem trabalha. E eu acho que fica uma liderança mais ética. Cara, eu tô te dando esse feedback porque eu quero o melhor para você. Muito bom. Transparência também, Não né? é para você produzir, mas para mim. Isso é uma consequência. Mas vão me achar um pouco sonhadora nessa fala. Eu sou sonhador. Para mim, isso que você falou toca num ponto que eu acho que é o mais sensível de todos. Porque quando a escola reconhece que é um negócio
e que tem que se preparar para isso, significa, portanto, cortar custos, melhorar desempenho e tal, mas no meio disso tem as famílias que contratam a escola. Então, em muitos casos, eu vejo isso, Alessandra. A escola tem a tentação de ficar amadora, o que é um erro, e tem a tentação de pular para o ponto oposto, vai uma SA. E quando vira uma SA, ela quer estrangular, tirar todo o sangue da família. Não precisa Como é que disso. como fazer isso, entendeu? É respeitar os princípios da família, que é formar a melhor versão de si, da criança e tal, e ao mesmo tempo manter a escola em pé como um negócio, ter lucro, etc. Eu acho que a gente pode manter diálogos abertos, transparentes e principalmente uma mente aberta para o novo que se chega. Porque quando fala uma escola foi comprada, fica todo mundo de cabelo em pé, arrepiado. Na verdade, quando a escola é comprada, algumas coisas precisam ser tangibilizadas. E tangibilizado não é tão ruim assim. Uma vez eu fui fazer um diagnóstico numa escola para um evento específico que não estava dando certo. Aí a gente vai falar de pedagógico e de financeiro. Essa escola já tinha sido comprada. Nós liberamos uma verba de 20 mil reais para fazer o evento. O gestor me falando. Vai lá ver o que está acontecendo. De 20 mil, 13 foi para comprar papel. Para o setor pedagógico, foi muito importante, porque era uma feira literária. Para o setor financeiro, é loucura, porque 13 mil reais em papel. Se você chega no meio do caminho, você consegue entregar um excelente trabalho com 7 mil. É essa questão, é apenas esse ajuste. Porque se você leva ao pedagogo a pensar, será que vale a pena pegar 13 mil reais para uma atividade fim que vai ser consumida só neste dia? Então é um diálogo saudável, mas esse diálogo não acontece. Acontece o não, o pedagógico fica chateado e aí vence a chuva de emoções. O financeiro está cortando o pedagógico. Agora, existem financeiros, sim, que fazem uma boa limpa nas atividades pedagógicas. Então, eu não estou generalizando a situação que eu estou trazendo. Existem pontos e pontos. Eu acho que é aí que está a chave do gestor. Saber equilibrar e harmonizar, né, a parte administrativa, financeira, econômica, de mercado, da parte pedagógica. Existem, então, muitos conflitos nesse sentido. Qual é a solução, Alessandra? A solução é ambos estudarem o conteúdo de ambos. Então, o financeiro entender um pouco do pedagógico e o pedagógico entender muito de financeiro. Entender o que é mercado. Entender o que é Quando eu faço evento de captação, como eu preciso ser polida nas palavras, educada nas palavras, para que isso não fira o professor de estar produzindo um evento para captar aluno. Para que abra uma expansão de consciência de que a gente pode vender o trabalho legal que você está fazendo na sala de aula. Olha a professora de artes maravilhosa que você é e ninguém sabe disso. Eu falo isso para a professora. Como assim? Eu, como mãe, eu ia amar saber que existe esse trabalho aqui. Podem ter mães que amam artes e não estão sabendo do trabalho de artes que tem porque você não quer divulgar. Então, existe uma venda que é saudável, é uma venda daquela família que está perdida querendo uma escola que mexa com seu coração, porque a mãe compra pelo coração, o serviço é aquilo que você leva no coração, você não leva na sacola, e as escolas não estão divulgando. Ou quando divulgam mais do mesmo. Não divulgam com aquele DNA, sabe, da origem. E aí fala um pouquinho mais pra gente desse curso que você sinalizou que vocês vão lançar agora. Qual é a transformação que ele vai entregar? Qual o propósito de vocês em lançar esse curso? Lógico que a gente já comentou um pouquinho aqui, já deu pistas, mas qual é a função dele, a motivação dele, por que ele está vindo, para quem ele está vindo? Conta um pouquinho pra gente. Esse curso ele é para líderes de escola, pode ser coordenador pedagógico, líder administrativo, CEO, diretor, mantenedor, para todas as lideranças de escola. O que a gente vai entregar? A promessa de entrega é que você sai desse curso com as suas estratégias de 1 ano, 5 e 10 anos, montadas já. É um curso mão na massa, onde você
vai ter um tempo para pensar no seu negócio, nas estratégias de retenção, de captação, de branding, de rebranding. Você vai ter esse tempo para avaliar suas lideranças, para ver se você precisa fazer alguma demissão no final do ano ou não. Tem 3 pessoas na minha equipe que eu não sei o que fazer. Lá você vai ter ferramenta para identificar. É como se você pegasse o esqueleto da sua empresa e passasse um raio-x em tudo que você precisa fazer. Sabe aquelas pendências que você tem para fazer dentro da sua escola e você não tem tempo para fazer? Não sabe às vezes nem por onde começar? Lá você vai ter ferramenta para pensar. E o melhor, com outros gestores. Então, você não abre do seu negócio, mas você vai ter uma troca valiosa ali. Você vai ter uma ferramenta, apostila com ferramentas para você escrever sobre o seu negócio ou digitar. Eu que eu adoro escrever. E você sai com um compilado já pronto, coração tranquilo, sensação de paz. Meu Deus, organizei tudo que eu precisava organizar. Em 4 meses, aulas presenciais, 4 módulos distintos. Eu e mais 3 mediadoras vamos estar tocando essa parceria, né? Sou eu com o módulo comercial e de business, a Ana Lídia com o módulo de liderança, Mariana com o módulo de gestão pedagógica e financeira, né? De como essas partes lidam entre si sem brigar, coexistem, e a Rô com a parte de inteligência emocional dentro das escolas. Parece um curso bem completo, né, mestre? Para ajudar o pessoal. Sim. Nosso mercado de educação está precisando desse tipo de curso, de capacitação. Então, você que é um tomador de decisão da tua escola, uma liderança, você que é pai e está assistindo, indica lá para o teu colégio também. O pessoal está chegando, as meninas estão chegando com muita vontade para poder ajudar essa liderança que está precisando e que às vezes não sabe para onde vai. Né? Tanta correria no dia a dia, a gente sabe como é que é pesado o dia a dia da escola, o quanto os nossos professores também são dedicados, são amorosos com as crianças, com os adolescentes, que às vezes não sobra tempo, né, Alessandra, de poder pensar melhor, refletir melhor sobre o negócio. Falta muito tempo, não é falta de vontade, é falta de tempo. Um negócio ele precisa ser cuidado também, ele precisa ser regado, ele precisa ser alimentado, então eu costumo falar, né, Alessandra, que o ambiente, ele também favorece a performance. Uhum. Então, você está inserido dentro de um contexto onde você vai poder imergir nesse assunto, ter mais tempo de qualidade, com profissionais capacitados, com um colega do lado também comprometido, para poder, de fato, fazer a diferença no teu dia a dia, na tua execução, sem dúvida nenhuma, o melhor dos mundos, concorda? Concordo. Obrigada, gente, pelo convite. Eu achei ótimo o nosso bate-papo. Eu espero que esse conteúdo possa tocar, né, a alma das pessoas, para que elas pensem mais sobre escola, ser business e tá tudo bem. É só a gente ser respeitoso com todas as partes, né, envolvidas. Sem dúvida. Eu já deixo aqui um convite também, Alessandra, para você participar com a gente de um outro episódio, um pouquinho mais à frente, para a gente falar só sobre captação, tem muito retenção assunto. e NPS. Ótimo. A gente detectou aqui que é a principal dor do business escola. Isso. Então, por que não a gente falar só, entregar um conteúdo de qualidade só disso, 1 hora só falando de captação, de retenção e de NPS? Acho que essa parte mais comercial, as escolas estão precisando muito, muito. A gente está em contato, né, mestre, o tempo inteiro com diretores, com coordenadores, e o pessoal reclama disso. A gente já fez uma pergunta retórica aqui para você, quando você falou, a gente já sabia, porque de fato os diretores, os donos estão muito preocupados e não sabem como fazer. Não sabem. E aonde então, 99588. Clique em Saiba Mais e fala. Aí é onde o pessoal encontra você no Instagram. Onde o pessoal encontra mais informações sobre o curso também. Fala pra informações sobre o curso é pelo Cinep. Só mandar uma mensagem direto ou pelo telefone do Cinep ou pelo Instagram. Meu Instagram, Cinep Rio. O meu Instagram, Alessandra Durão, LinkedIn, também pode me chamar lá que a gente pode trocar ideia, enfim, conversar um pouquinho. Legal demais. Mensagem final, mestre? Muito obrigado, Alessandra. Pense mais educação, adorei. A gente está sempre aqui tentando levar para as pessoas mais ideias, mais reflexões, soluções para a vida. Isso que me move.
Eu acho que esse episódio vai ajudar muitas famílias a escolher melhor suas escolas e aos gestores a produzir melhor seu produto. Perfeito. Mensagem final, Alessandro? Fica à vontade. Quero agradecer, dizer que eu fico muito feliz de falar desse assunto, porque o meu lugar é um lugar de professora empresária e não de empresária professora. Então, quando eu digo, eu falo muito de coração, que dá para a gente falar sobre as escolas e vender as escolas de uma forma orgânica, bonita de se mostrar. Para aquela família que se sentir tocada, comprar. Legal demais. O nível do episódio de hoje, você não pode deixar de curtir o episódio, de compartilhar esse episódio e se inscrever no nosso canal para que ele atinja mais pessoas com conteúdo de relevância que a gente acabou de entregar para você. Siga a Alessandra nas redes sociais, peça informações sobre o curso e também nos acompanhe aqui pelos nossos canais que estão aqui na descrição. Estamos juntos e até o próximo episódio, Até pessoal. mais, pessoal. Tchau, tchau.